Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, a mais um vídeo. E hoje, vou te apresentar um livro. Se chama O Mundo de Sofia. Este é um livro, para quem não conhece, um livro de introdução à história da filosofia, com uma linguagem super acessível através de um romance, ou seja, super gostoso de ler. E por que eu estou trazendo esse livro e o que ele tem a ver com relacionamentos e com o seu casamento que passa por uma crise ou que precisa de melhoras? O que tem a ver é que este livro ele vai falar da filosofia e eu preciso falar de filosofia antes de conectar isso com o tema do seu relacionamento. Em uma determinada parte deste livro, o autor ele diz algo que me chamou muita atenção e que eu acho que é muito válido que todos nós, enquanto seres humanos, façamos essa reflexão. Ele diz que as crianças elas nutrem um estado de admiração pelo mundo, porque para eles tudo é desconhecido. E este desconhecido faz com que elas olhem para as coisas do mundo com um olhar renovado. E este olhar renovado faz com que elas se intriguem pelo mundo, que elas admirem o mundo, que elas estejam num estado de presença, um estado de contemplação, contemplação sobre a realidade. Só que o que acontece com o passar do tempo? Com o passar do tempo, nós acabamos conhecendo as coisas e elas se tornam comuns. Esta garrafa, por exemplo, para uma criança, ela desperta um estado de admiração. Ela nunca viu essa garrafa, ela não sabe do que se trata, então ela experimenta, ela joga, ela ouve o barulho, ela testa por onde que entra a água. E nós, por já conhecermos essa garrafa, lidamos com ela como se fosse algo muito corriqueiro, muito cotidiano, o que de fato é. Mas há um risco da gente se acostumar demais com as coisas e perder esse estado de admiração. A gente acaba dando as coisas por conhecidas demais e acabamos perdendo de alguma forma o encanto. E onde que isso se conecta com relacionamentos? Muitas vezes nós caímos no erro de considerar o outro, nossa esposa, o nosso marido, como algo demais conhecido. Como se esta pessoa já fosse tão habitual, tão conhecida para nós, que ela não despertasse mais esse estado de curiosidade, esse estado de admiração. Assim como a garrafa, se alguém me perguntar assim, o que essa garrafa faz? E eu provavelmente vou debochar dessa pessoa e falar, como assim você não sabe? Essa garrafa ela carrega líquidos dentro. Como assim você não sabe? É algo tão óbvio. Só que a gente tem uma tendência de fazer isso também com o nosso cônjuge. Quando o nosso cônjuge apresenta um determinado comportamento, a gente muitas vezes incorre no erro de considerar que a gente sabe quais são as intenções do outro ao fazer determinado comportamento. E nós acabamos tirando conclusões precipitadas. Nós acabamos projetando a nossa falta de admiração, a nossa falta de atenção para o outro, nós acabamos projetando isso nele e consideramos como se nós já conhecêssemos tudo sobre este outro. E aí que está um erro, por quê? Por quê? Porque este outro, ele está o tempo todo em um processo de mudança. Como diria Julián Marias, nós somos algo que... Nós somos, ao mesmo tempo que somos um vir a ser. O que ele quer dizer com isso? Que estamos a todo momento em um processo de mutação. Nós estamos a todo momento nos atualizando. E é um erro eu considerar este outro que partilha a vida comigo como algo já dado, algo já conhecido, algo fechado e que não tem possibilidade de mudança e que não está mudando a todo momento. Isso faz com que eu tire conclusões muito precipitadas. E ao tirar conclusões precipitadas, ocorre um fenômeno muito negativo para os relacionamentos, que é eu perco a oportunidade
de ouvir de fato este outro. Eu perco a oportunidade de reconhecê-lo mais uma vez, de admirá-lo mais uma vez, de me encantar por este outro. Porque eu estou, na minha percepção, considerando como se eu já conhecesse essa pessoa, como se ela não tivesse a possibilidade de mudança. E muitas falas, inclusive no meio das discussões, derivam justamente dessa nossa falta de contemplação. A gente fala assim, você está fazendo isso porque eu sei que você pensa assim e que você pensa assado. Você está fazendo isso porque você não tem consideração por mim. Você está dizendo qual é a intenção deste outro. Isso não pode ser feito. Só o outro sabe quais são as verdadeiras intenções dele. E se nós não nos colocarmos numa postura de tentar compreender, de tentar olhar para este outro com um olhar renovado, nós perdemos a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais, porque nós consideramos que este outro já é conhecido. E isto impacta negativamente o relacionamento. Então eu espero que ao final desse vídeo você tenha uma percepção um pouco diferente sobre esta pessoa que todos os dias deita ao seu lado. Que você tenha uma percepção de que você não conhece essa pessoa o suficiente ainda. E que talvez você jamais vai conhecê-la completamente. E por isso mesmo é importante que a todos os dias você empreenda um projeto pessoal de conhecer este outro um pouquinho mais, de adquirir um pouquinho mais de intimidade. Isso pode fazer com que você conheça coisas que você nem imaginava. Isso pode fazer com que você adquira um nível de intimidade muito mais profundo do que você já está habituado. Eu espero que esse vídeo ele faça sentido para você. Eu espero que os meus devaneios aqui filosóficos eles não te pareçam uma viagem muito desconectada da realidade, quando na verdade é o oposto disso. Na verdade, os meus devaneios eles são uma descrição daquilo que passa pelos nossos olhos todos os dias e que muitas vezes nós deixamos passar batido. Deixamos passar batido porque consideramos que já conhecemos o suficiente desta realidade, que já conhecemos o suficiente sobre a pessoa que nós amamos. Quando na verdade, talvez nós nunca vamos conhecê-la por inteiro. Até porque ela está o tempo todo mudando. E eu espero que você acompanhe esta mudança também, que você mude também e que você se interesse pela mudança do outro. Eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença na qualidade do seu relacionamento e no sentimento de conexão entre vocês. Tá bom? Eu te agradeço por você ter chegado até o fim deste vídeo. Nós nos vemos na semana que vem. Um grande abraço.